Bom dia, pessoal. Continuando com a era napoleônica, hoje nós vamos falar sobre o Congresso de Viena, realizado após a derrota de Napoleão em 1815 na capital austríaca, a própria cidade de Viena. É necessário lembrá-los de que o Congresso de Viena marca o que chamamos de vitória das forças da restauração. É sempre necessário lembrar que Napoleão Bonaparte depôs inúmeros reis absolutos que ainda vigoravam pela Europa. São exatamente estes que buscarão a sua volta ao trono após a derrota de Napoleão. O objetivo é, sem dúvida nenhuma, a restauração do antigo regime, em especial o absolutismo. O Congresso de Viena contará com a participação de representantes de todos os países que sofreram com as invasões napoleônicas. Só para vocês terem uma ideia, lembrem-se que foi exatamente em 1815 e para poder participar do Congresso de Viena que Dom João, o príncipe regente de Portugal, que se encontrava no Brasil desde 1808, quando veio para cá fugido de Napoleão, eleva o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarve. Obviamente, a elevação do Brasil à condição de Reino Unido contribui decisivamente para a nossa independência alguns anos mais tarde. Portanto, todos os países afetados pela política expansionista de Napoleão participaram ou tiveram assento garantido no Congresso de Viena. Os objetivos do Congresso basicamente eram dois. O primeiro deles, a restauração do antigo regime. Como já dissemos anteriormente, ele marca a vitória, mesmo que momentânea, das forças da restauração. E depois, a redivisão geopolítica da Europa. Lembre-se que Napoleão invadiu países, desmembrou alguns deles, depois monarquias e assim por diante. Fazia-se necessário, portanto, esta redivisão. Dentre os países presentes, aqueles que tiveram atuação mais incisiva em relação ao retorno ao antigo regime foram a própria Áustria, a Prússia e a Rússia. A principal liderança do Congresso de Viena esteve a cargo do príncipe austríaco Metternich, e as principais resoluções do Congresso foram as seguintes. A primeira delas, a busca pelo que chamariam de equilíbrio europeu. Na verdade, moçada, esse equilíbrio europeu nada mais seria do que a busca por se impedir que uma nova força militar tão poderosa quanto a da França napoleônica surgisse na Europa e pudesse subjugar novamente outras potências, outros países. A França participou do Congresso e foi obrigada a pagar indenizações a todos os países invadidos. O principal ou a principal resolução do Congresso talvez tenha sido exatamente esta aqui, que contempla a restauração do antigo regime. Trata-se do que eles chamarão de princípio da legitimidade. De acordo com o princípio da legitimidade, olha só, ele determina que todas as fronteiras e monarquias europeias deveriam retornar à condição anterior ao início da Revolução Francesa. É como se dissesse o seguinte: sendo a França e as ideias revolucionárias da França culpadas pelo que aconteceu na Europa, é como se quisessem apagar tudo o que aconteceu, desde o início da Revolução, em 1789 até 1815. Desta forma, todas as fronteiras e monarquias voltariam à condição anterior à Revolução Francesa. Por exemplo, o retorno dos Bourbons ao trono francês ou a restauração do grande Império Austríaco. Enfim, o princípio da legitimidade claramente demonstra a busca pela restauração do antigo regime. Além da busca pelo equilíbrio do princípio da legitimidade, nós teremos a criação da Santa Aliança. Na verdade, este será o braço armado do Congresso de Viena, uma aliança militar proposta pelo czar Alexandre I da Rússia. O nome imperador russo, o nome Santa Aliança foi criado por ele para justificar o que estava acontecendo.
Se vocês se lembrarem um pouquinho, veremos que a principal justificativa dos reis absolutos é o direito divino dos reis. Alguém tem poder porque Deus lhe deu poder. Então, esse poder é inquestionável. O czar Alexandre dirá: se eu sou o imperador por vontade de Deus, esta aliança militar que vai garantir que nós fiquemos no trono deverá ser uma santa aliança. Pois bem, moçada, criada pelo czar Alexandre I da Rússia, a Santa Aliança teria o objetivo de garantir a manutenção de todas as decisões do Congresso. Inicialmente e imediatamente após a sua criação, austríacos, prussianos e russos já participavam delas, enviando soldados e etc. A França participará momentaneamente e a Inglaterra, a quem interessava a derrota de Napoleão, também irá participar, só que apenas momentaneamente. É muito bom que nós entendamos que o liberalismo nasceu exatamente dentro da Inglaterra. E apesar de os ingleses contribuírem para a derrota de Napoleão e participarem do Congresso de Viena, essas ideias velhas de antigo regime, de absolutismo, de mercantilismo, não interessam aos ingleses. Portanto, eles irão se retirar devido ao liberalismo e ao apoio que darão à independência das colônias espanholas, não apenas elas, no continente americano, o que, aliás, ocorrerá logo após o Congresso de Viena, em nossa próxima aula. Pois bem, pessoal, termina assim a era napoleônica, termina assim o Congresso de Viena, com a restauração do antigo regime na Europa. Entretanto, essa restauração será apenas momentânea. Ao longo do século XIX, ondas revolucionárias liberais burguesas, em 1830 e depois em 1848, a industrialização e o consequente surgimento de uma ideologia do proletariado, que será o socialismo, a emancipação ou emancipações que ocorrerão dentro do continente americano e algumas na Europa, as unificações de Itália e de Alemanha, enfim, esse novo mundo surgido no século XIX levará definitivamente à implosão do antigo regime. De qualquer maneira, o Congresso de Viena contempla um momento de restauração. É, entretanto, impossível deter o avanço das ideias e da própria burguesia. Um grande abraço, por hoje é só.